uma intenção, um pensamento a respeito de algo e podemos confundir. Mas o Espírito usa a palavra de Deus para que a gente não caia, no engano e sejamos verdadeiramente direcionados por Ele. Porque Ele nunca vai contrariar algo que a palavra de Deus diz. O grande problema, né, que ao carregar, eu vou usar um termo que é bem bíblico, né, ao carregar a nossa cruz, ou seja, está se identificando com os propósitos que Deus tem para cada um de nós, e veja, é cada um, como eu já falei, né? A gente vai encontrando as pedras de tropeço. Sim. E as pedras de tropeço são as pessoas que chegam a nós, pessoas maravilhosas, maravilhosas. Daqui a pouco o inimigo consegue pôr uma pedra de tropeço através da mente da pessoa. Ela é prejudicada para nos prejudicar. Porque o inimigo quer isso, ele quer pôr um contra o outro. Daí aquele termo, né, da Bíblia, que o palavreio vira e mexe, é que o Filho de Deus discerne todas as coisas, mas não é discernido. Agora, ele discerne como? Não é pela sua mente, sua inteligência. Isso, pode falar. Exatamente, pelo Espírito Santo. Pelo Espírito. Então, o conhecimento da palavra de Deus pode, quer dizer, nos ajuda a discernir, através do Espírito Santo, se algo é de Deus ou não. Tem que ter os dois, né? O Espírito e a palavra, né? Sim. Então, nós temos que, em todos os momentos, né, da nossa vida, em situações, como você está falando aí, testar muitas vezes as nossas inclinações, né, de acordo com as Escrituras. O Espírito Santo nunca vai nos permitir fazer qualquer coisa contrária à palavra de Deus. E aí, então, se algo, né, entra em conflito com a palavra, então não é segundo a orientação do Espírito Santo. Eu vou falar o que você está falando com as minhas palavras. Você tem, é como se fosse dois pratos de uma balança, né? Então, você acha que está escutando o Espírito, mas olha para a palavra e desequilibra para um lado. Então, não está escutando o Espírito. Você acha que está lendo a palavra e está compreendendo, vamos dizer assim, está tendo revelação, mas daqui a pouco o Espírito está te falando outra coisa. Esse exercício, né, Adilson, para mim tem a ver com a cruz e que cada um de nós tem um caminho atrás de Cristo. A gente tem que caminhar atrás de Cristo. Né? E cada caso, e cada momento é uma oportunidade que é a ligação de cada um de nós através do Espírito Santo com a Trindade. Exato. Não dá para fazer modelo, né? E uma coisa que atrapalha, né, não só o nascido de novo, que precisa tomar muito, é a parte do ego, né? O nosso ego. O que é o nosso ego? A nossa vontade. Né? E como você falou, às vezes a pedra de tropeço também é ego de alguém. Exato, né? Exato. Então, por isso que é muito importante buscarmos sempre a direção, né? Orarmos, estar em comunhão, manter o nosso coração e nossa mente sempre aberto para a liderança do Espírito. E por quê? Porque ele só quer o nosso bem. Isso é certeza. Mas nós precisamos entender que ele não grita, ele é cavalheiro. Ele vai orientar. Mas você faz se quiser. Enquanto ele é cavalheiro, o inimigo, ele é sorrateiro. Ele entra na mente e invade e você nem percebe que ele está te guiando para o mal. Ele é entrão mesmo. Ele entra, não.
Entra. Mas aí que é importante, né, nós estarmos cheios da palavra e dando preeminência para que o Espírito Santo, né, tenha total liberdade em nossa vida. Para nos Porque constrangir, né, Adilson? Para nos exato, constranger, para nos aborrecer, né? Eu digo assim, para puxar nossa orelha, né? Sem isso. dó, né? Sem dó. E ele vai orientar, porque ele entende que nós somos, ainda estamos, né, vivendo aqui nesse mundo, né, ainda estamos sujeitos muitas vezes a, a, as coisas da carne, né? Mas muito, Estamos sujeitos. muito. E aí que ele tem um papel importante, né? Lá em Romanos que fala que o Espírito, né, ele nos assiste em nossa fraqueza. E aquele que se não se acha fraco, está dominado pelo inimigo. Sim, ele nos assiste ali. E no momento, né, que nós estamos, né, de alguma maneira, assim, ele nos... O que é assistir? Ele nos dá assistência, nos traz cuidado, intercede por nós. E, 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 e ele conhece o nosso coração. Ele conhece o nosso coração. Mas, Adilson, procurando só mudar um pouco o ritmo, né? E falando de testemunho aqui, eu nos últimos dias, e eu não chego a 7 dias, 5 dias, mais ou menos 5 dias, 6 talvez, não é tão determinante isso. Eu tive tantas revelações, né? E me peguei em cima de tanta bobagem que eu fiz ao longo dessas décadas, que é incrível. Como você, por causa do Espírito Santo, você acaba sendo denunciado. Ele denuncia você para você mesmo. Sim, Ele tipo, joga na tua cara, né? Fala, ó, tá vendo? Vem assim uma revelação e fala, meu Deus, meu Deus, meu Deus. E aí você muda, né? sim, aí que tá. Ele nos confronta, né? Porque a gente carrega muita coisa ainda. Apesar de a gente ter nascido de novo, é, procurar andar, imitar a Cristo, nos encher da palavra, a gente ainda está na carne, ainda carrega muita coisa, né? E às vezes as atitudes que a gente toma, tudo, e como você falou, né, que ele confronta, mostrando que coisas que nós fizemos, né, no passado, e para a gente não repetir mais, né? E a gente fica, Isso agrada. meu Deus, a gente fica às vezes envergonhado sozinho, né? Ninguém tá Né? vendo, mas ele que tá vendo. E a pior, não tem coisa pior para ter vergonha das coisas que ele mesmo revela pra gente, não é isso, Adilson? Exato. Eu tenho também esse tipo de atitude que você escreveu aí. Às vezes eu estou aqui orando, fazendo alguma coisa, de repente vem lá. Você lembra lá? Daí eu já volto novamente ali, eu falo assim, se eu não pedir perdão por isso, eu estou pedindo e me arrependo e assim por diante. Porque para a gente não, vai falar, saber, né, que somos limitados e ainda somos fracos. Né? E seremos Temos sempre. que ser lembrados de onde a gente tropeçou para não tropeçar de novo. E aí que tá a grande sacada, se eu pudesse falar assim, né? Do nosso Criador, do nosso Pai Celestial. É como Sim, ele nos educa, né? Ele não pede um lance para nos educar, ele não pede um segundo, né? Para procurar dar consciência para gente. E o que ele quer a cada minuto é que a gente se arrependa do minuto anterior, vamos dizer assim, né? porque nós, como ainda estamos sujeitos, né, a muitas paixões. Exato. É, e paixão aí não é qualquer coisa Qualquer coisa. que seja contrário à palavra de Deus que possa te desviar.
pode ser gente que